Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024 e vamos para mais um resumão do dia, minha gente. Para quem está chegando no canal, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem sabendo o mais rápido possível quando eu postar um vídeo aqui para vocês. E para quem já gosta do meu conteúdo, deixem o like aí. Ontem eu li todos os comentários do vídeo que vocês postaram pra mim. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz, assim, não... Quando a gente faz vídeo, gente, quando a gente faz conteúdo online, às vezes dá a sensação que a gente tá falando sozinho. Brincadeiras à parte, tem sempre alguém que eu tô sempre conversando no direct, ou que tá comentando, ou que tá me perguntando alguma coisa, e aí não me parece loucura eu estar falando sozinha por aqui. Mas quando vocês comentam, fica muito mais óbvio que eu não estou só. Bom, mas brincadeiras à parte, minha gente, obrigada pelos comentários. Deixem sempre que quiserem. E vamos para o resumão do dia, né? Vamos abrir o panorama aqui e vamos lá. Começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia. Por lá as bolsas fecham mistas, mas eu vou destacar aqui a China, e eu sempre destaco a China aqui como nossa maior parceira comercial. É muito importante a gente entender, na medida do possível e na medida das informações que a gente tem de lá, obviamente, o que está acontecendo por lá. E as bolsas por lá, elas acabam fechando de um modo geral no positivo, porque o governo anunciou aí que pretende ajudar a apoiar o setor de veículos elétricos, tá? Então, este setor em específico, ele sobe em bloco, acaba contaminando positivamente alguns outros setores por lá, mas em específico este subiu muito mais, tá? Foi o drive, né, da movimentação das bolsas chinesas, fazendo com que elas fechem no positivo aí, tá? Vale lembrar, minha gente, que hoje à noite vai ser divulgada a inflação ao consumidor, o CPI, a inflação ao produtor, o PPI, lá na China, e a depender dos números, pode fazer preço tanto nas bolsas da China e, obviamente, um repique aqui nas bolsas emergentes, e o Brasil se inclui nela, ok? Mas, de qualquer forma, a gente tem as bolsas da China refletindo aí essa positividade sobre essa notícia referente a veículos elétricos por lá, ok? Bom, essa positividade obviamente se reflete em commodities, tá? Então, na madrugada o minério de ferro chegou a subir mais de 1% e nas janelas de negociação que são abertas lá em Dalian, durante o dia pra gente aqui, né? Mas que são abertas lá em Dalian para negociação do minério de ferro, ele continuou sua tendência de alta. Então, ele subiu de madrugada e ao longo do dia de hoje ele acabou subindo muito mais, tá? Vale ressaltar um parênteses aqui, apesar da gente já falar de Brasil, mas eu só vou ressaltar para vocês aqui que a Vale, apesar de ter permanecido no campo positivo no dia de hoje, ela não surfa essa movimentação mais forte do minério de ferro, porque hoje teve a reunião do conselho da Vale e não houve um consenso em relação à condução, recondução ou escolha de um novo CEO para a empresa, tá? Na verdade, essa decisão foi postergada aí para depois do carnaval. Então, esse imbróglio aí, tudo começou, né? Vale lembrar que tudo começou com todos os ruídos relacionados ao desejo do presidente Lula de colocar o Guido Mantega na presidência da Vale. Isso gerou bastante volatilidade no papel. A gente viu nas últimas semanas né, a movimentação referente a isto. Mas vale lembrar que esse tema, ele sai um pouco de cena, mas de qualquer forma, as incertezas referentes ao CEO da Vale, né, no próximo mandato aí, estão no ar e não há consenso. Então, de novo, a reunião que teve hoje do Conselho não chegou a nenhum acordo e a reunião foi postergada aí para depois do Carnaval, tá? Então, isso mantém a cotação da Vale dentro de uma certa estabilidade, mesmo com o minério de ferro extremamente positivo na madrugada e durante todo o dia de hoje, tá bom? Bom, quando a gente olha para o petróleo, ele já estava no campo positivo hoje pela manhã, tá? E permaneceu dentro de uma certa estabilidade ao longo do dia, mesmo com a divulgação de estoques de petróleo nos Estados Unidos, tá? Vale lembrar que hoje foram divulgados tanto o dado de estoque de petróleo bruto, quanto os dados de estoque de gasolina, tá? O estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, ele surpreende para cima, ele vem acima do que o mercado esperava, e o de gasolina abaixo do que o mercado esperava, tá? E vale lembrar, minha gente, que tem bastante, eu comentei isso com vocês no resumão de ontem, tem bastante notícia sendo veiculada por vários meios aí de comunicação referentes a um possível acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vale lembrar que desde que o conflito começou, houve bastante volatilidade no petróleo, tá? Principalmente porque é uma região ali onde muitos navios
carregados de petróleo que são distribuídos pelo mundo passam. Então, assim, não é só o impacto do conflito propriamente dito, mas o impacto da logística dos barris de petróleo que passam muito próximo desses conflitos que ameaçam aí a cotação do petróleo, tá? Fora os outros conflitos que têm se espalhado por lá também, que a gente tem falado sobre isso por aqui. Bom, mas fato é que, a depender desse acordo de paz, a depender de como ele acontecer, pode ser que a gente veja volatilidade no petróleo, apesar dele já ter devolvido boa parte da alta referente a esse drive, ok? De qualquer forma, a gente tem petróleo no positivo hoje, mas assim, ao longo do dia ele permaneceu dentro de uma estabilidade, ok? Bom, de qualquer forma, vamos lá, cenário de commodities positivas no dia de hoje. Vale lembrar que a nossa bolsa ela é composta por empresas com peso expressivo relacionadas a essa commodity, que tem como business essas commodities, né? Mas já já a gente fala de Brasil. Vamos lá. Bolsas da Europa, minha gente, fecham mais pesadas no dia de hoje, tá? Nós tivemos 2 pontos aqui. O primeiro deles foi a realização de lucro das empresas de petróleo por lá. Lembra que ontem eu comentei com vocês... Ontem, eu comentei com vocês que os balanços relacionados às empresas de petróleo, principalmente aquela BP, que é listada na Bolsa de Londres, essa empresa ontem salta mais de 6%, porque o balanço veio surpreendentemente positivo, o que acabou, inclusive, gerando uma expectativa positiva aqui na nossa Petrobras em relação ao balanço que ainda vai ser divulgado. Bom, essas empresas hoje, elas realizam parte da alta de ontem, o que é um movimento completamente natural, mas faz com que as bolsas por lá permaneçam no negativo. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a gente precisa, eu tenho falado isso aqui para vocês, a gente precisa ficar alerta em relação a bancos regionais dos Estados Unidos que têm dado alguns sinais de fraqueza ou de instabilidade. Nós vamos falar já já do banco dos Estados Unidos que comprou o Signature Bank no ano passado, que hoje entrou inclusive em leilão por volatilidade de baixa, mas já já a gente fala sobre isso, porque sobre os Estados Unidos nós estamos na Europa ainda, não vamos queimar a largada. Mas nós temos vários bancos menores, bancos regionais de diversos países que têm exposição ao setor imobiliário americano, tá? E isso é uma característica muito comum e muito forte em bancos menores da Alemanha. Tá? E um dos bancos, desses bancos menores da Alemanha, ao divulgar seus resultados, trouxe um alerta muito grande em relação a essa exposição no dia de hoje, tá? Esse banco, ele diminuiu consideravelmente aí o bônus e alegou que o maior responsável por isto é a exposição que o banco tem hoje em relação ao setor imobiliário dos Estados Unidos e que não está indo bem das pernas. Eu separei para vocês aqui um trecho crítico, né, delicado, que foi mencionado por eles nessa divulgação. Bom, deixa eu trazer para cá para eu conseguir enxergar. Vamos lá. O banco anunciou ter aumentado as provisões devido, aspas, à fraqueza persistente dos mercados imobiliários americanos e descreveu essa turbulência como, abre aspas, a maior crise imobiliária desde a crise financeira de 2008, a crise do subprime. Fecha aspas. Então, esse ponto que a empresa colocou, ele foi tido com muita cautela, com muito cuidado no dia de hoje, tá? Vale lembrar que alguns especialistas sinalizam que não existe o risco de contágio para bancos maiores, nem da Europa. Vale lembrar que nós tivemos um cenário muito parecido com lá no Japão, há alguns dias atrás, e agora nós estamos assistindo esse cenário lá na Alemanha. Vale lembrar que pelo menos assim, os especialistas sinalizam que a chance de contágio para bancos maiores é muito pequena. Por quê? Porque esses bancos menores, eles têm uma exposição grande ao setor imobiliário dos Estados Unidos, que não está indo muito bem das pernas, mas eles têm caixa o suficiente para cobrir possível corrida por saques. Se é verdade, a gente vai descobrir em breve, provavelmente. Mas, bom, fato é que também alguns especialistas sinalizaram o seguinte, olha, o problema desse banco da Alemanha não é risco de solvência, é só uma questão de lucratividade, então tá tudo bem, tá? Mas trazendo um outro elemento aqui para vocês, o Deutsche Bank, que é o banco da Alemanha, né, nos seus resultados que foram divulgados na semana passada, deixa eu pegar aqui para vocês. Nos seus resultados que foram divulgados na semana passada, eles registraram provisões para perdas no setor imobiliário comercial dos Estados Unidos
mais de 4 vezes maior, né, em relação ao ano anterior. Ou seja, eles provisionaram um valor muito, muito, muito maior, 4 vezes maior, para ser mais precisa, para o setor imobiliário comercial dos Estados Unidos do que o ano anterior. Não deixa de ser mais um sinal de alerta para o mercado, tá? Fato é que isso também acabou contaminando o setor bancário de um modo geral da Europa, mantendo as bolsas por lá no negativo, tá? De novo, mantenham isso no radar de vocês. Eu tenho comentado esse tema diariamente aqui na preparação, nós falamos sobre isso, porque pode trazer um insight, né? Uma movimentação, uma volatilidade nos mercados, eventualmente, vocês não serem pegos desprevenidos, ok? Bom, fechando a Europa, então, indo agora para os Estados Unidos, as bolsas por lá fecham no positivo, tá? Apesar de falas de membros do Banco Central americano no dia de hoje, reforçando o tom hawkish do Jerome Powell, presidente do Banco Central de lá, tá? As falas de hoje foram todas em linha com a inflação está seguindo seu trajeto para a meta, mas não na velocidade em que desejamos, então a gente não vê corte de juros tão rápido quanto o mercado vê, enfim, todo aquele discurso que a gente já tem martelado aqui o mês de janeiro inteiro, e agora o mês de fevereiro inteiro também. Então os discursos eles foram nessa linha, não trouxe nenhuma novidade, tá? O que manteve os juros dos Estados Unidos dentro de uma estabilidade, e ao manter os juros dos Estados Unidos dentro de uma estabilidade, as bolsas por lá acabaram positivando. Destaque para a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia. Se os juros por lá não sobem, as empresas de tecnologia sobem. Basicamente, essa máxima já tem mais de um ano por lá, né? Mas, enfim, vale lembrar que lá nos Estados Unidos também, agora no fechamento do mercado, vai ter a divulgação do balanço da Disney. Vamos ficar atento a esse balanço que vai trazer reflexo aí, provavelmente, na próxima janela de negociação do mercado de lá, tá? Bom, não tivemos indicadores econômicos expressivos nos Estados Unidos no dia de hoje, mas o que nós tivemos por lá é que a questão do banco que eu comentei com vocês. Aquele banco de New York que comprou o Signature Bank, ao divulgar o seu balanço há 1 ou 2 semanas atrás, que eu até comentei com vocês, assustou bastante o mercado na medida em que o balanço veio muito, muito, muito ruim e trouxe um alerta para o que de fato estava acontecendo com bancos menores nos Estados Unidos. Vale lembrar que houve um posicionamento do próprio Banco Central americano, falando que a chance de se alastrar, de contaminar outros bancos, gerar uma corrida bancária, era baixo, mas que se de fato isso acontecesse, teria aí uma atuação ativa aí do Banco Central americano, tá? Mas fato é que, o que aconteceu? Ontem, a Moody's, que é uma empresa de classificação de risco, dentre outras, né, ela rebaixou as ações desse banco do New York Bank para junk, para lixo. Então, assim, existem algumas classificações de ações e, tipo, a pior dela, obviamente, é quando ela é classificada como lixo. Ao fazer isto, ela provocou uma dificuldade talvez ainda maior e uma possível falência desse banco. Por quê? Quando uma empresa de classificação de risco classifica a ação de uma empresa como junk, pode ser que os credores daquela empresa, eles exijam aí a liquidação da dívida e etc. A empresa talvez não tenha como pagar, a depender da quantidade de credores que fizerem isso e etc. E coloca a empresa que já estava numa situação difícil, numa situação ainda mais difícil. E pode levar, inclusive, o banco a depender da situação do banco à falência, tá? Então, esse rebaixamento feito pela Moody's gerou bastante volatilidade no papel hoje, tá? Que, no final das contas, ele acabou entrando em leilão por queda de 7%, tá? Então isso, de novo, é mais um sinal de fraqueza, são sinais que a gente tem visto, viu no Japão, primeiro viu nos Estados Unidos por causa do balanço desse banco, depois viu uma movimentação forte no Japão referente a isso, depois na Alemanha, então assim, são sinais que a gente precisa acompanhar de perto por aqui, tá? De qualquer forma, não foi o suficiente, esse tema não foi o suficiente para estressar os mercados dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, mantendo-os dentro de uma positividade, tá? Bom, vindo agora aqui para o Brasil, minha gente, a gente tem a nossa bolsa bastante pesada, tá? E o nosso dólar dentro de uma estabilidade. Se vocês olharem o dólar no mundo, tá? De um modo geral, ele não tem um direcionamento único. Nós temos dólar positivo e dólar negativo no mundo, mas completamente dentro de uma estabilidade, tá? As oscilações positivas e as oscilações negativas são pequenas, ok? Então o dólar está dentro de uma estabilidade. Hoje, inclusive, no meu operacional de dólar, eu busco 20 pontos nas minhas operações. E hoje, se vocês pegarem máxima e mínima do dólar hoje, ele praticamente oscilou 20 pontos.
né? Então, assim, completamente sem volatilidade o mercado de dólar hoje, não só aqui no Brasil como no mundo. Mas vamos falar de bolsa, tá? Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação primeiro do balanço do Bradesco e o mercado não gostou, tá? E além da divulgação do balanço, o Bradesco também divulgou o seu processo de reestruturação, tá? E o mercado interpretou que esse processo de reestruturação que a empresa vai passar é um processo lento que vai trazer resultados mais demorado do que o mercado esperava, tá? Isso fez com que as ações do Bradesco caíssem mais de 15% no dia de hoje. Esta crise do Bradesco é tida como uma das piores crises da história da empresa, inclusive, tá? Trazendo preocupações aí em relação à empresa. Bom, 15% de queda numa ação que tem certa relevância no nosso Ibov manteve a nossa bolsa completamente dentro do campo negativo, apesar da positividade de outras ações, tá? Mas a nossa queda ela foi muito proveniente, de fato, por esse ponto específico de uma ação específica, tá? Bom, além disso, já comentei com vocês sobre a reunião do Conselho da Vale, que não chegou no consenso nenhum, e a reunião acabou sendo adiada para depois do Carnaval, tá? E deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa para dizer aqui para vocês. Não. Em se tratando de Brasília, apesar de muito ruído, tá? De um desconforto do Congresso com o Executivo, do posicionamento do Lira, do Haddad tentando passar os panos ali para tentar não aumentar aí uma crise institucional, enfim. Não tivemos nenhuma novidade no dia de hoje, apesar de todos esses ruídos, tá? O governo pretende liberar parte das emendas parlamentares para o Congresso até o Carnaval, para tentar amenizar a situação, porque tem muita pauta que o Executivo, obviamente, precisa do Congresso para aprovação. Mas, novidades de fato sobre o tema, nós não tivemos. Hoje nós tivemos dados relacionados ao superávit, no caso não superávit, né? Ao déficit do nosso país no mês de dezembro, enfim, os dados, eles são ruins, mas eles já eram dados, de certa forma, conhecidos pelo mercado, então acabou não fazendo preço. Como é que eu sei isso? Quando a gente olha os nossos DIs. Quando a gente vê que os juros não precificaram o estresse em relação ao fiscal do país, porque de certa forma esses números já eram conhecidos, os juros acabaram permanecendo dentro do campo negativo no dia de hoje. Ok? Bom, então é isso. Então, assim, basicamente, movimentação do Ibov hoje proveniente aí de Bradesco, né, minha gente? Mas é isso. Então, dia de poucos drives, dia de tirando o Bradesco aqui no Brasil, baixa volatilidade, tá? O dólar praticamente nem se movimentou no dia de hoje, né? E vamos aguardar aí drives dos próximos dias, tá? Hoje tem CPI e PPI na China, amanhã, se eu não me engano, é o IPCA que vai ser divulgado aqui no Brasil, e aí a gente vai acompanhando e eu vejo vocês no vídeo de amanhã, tá bom? Beijo e tchau, tchau!